Então é isso, João 8, tá bom? Eu vou começar a ler aqui versículo 30. Deixa eu te contextualizar para a gente saber o que a gente vai ler, tá? Capítulo 8 vai começar falando sobre a mulher adúltera. É aquele momento em que Jesus, ele está, né, nesse processo de ir para algum lugar, ensinar, está ensinando aos discípulos e o povo vem, fica perto, ouve, a gente está nesse contexto. E aí chegam juízes, né, as pessoas com a mulher que foi pega em adultério, e levam até Jesus com a intenção de testar ele, para saber o que ele vai fazer, porque a lei dizia que precisava apedrejar aquela mulher, que ela precisava ser morta porque ela adulterou. E aí eles estão num teste, vamos levar essa mulher para Jesus para ver o que ele vai fazer. Oi, Dé, bom dia. Então é isso, eles estão nesse... O texto que a gente vai ler está nesse contexto. E aí Jesus, como você já deve saber, ele libera aquela mulher dessa condenação, porque ele vai colocar aquelas pessoas à prova dizendo o seguinte: olha, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E aí Jesus vai dizer assim: então tá, quem não tem pecado começa a tirar pedra. Quem não tem começa a tirar. E aí todo mundo ele tem pecado, como hoje todos nós temos pecado. Então aquela mulher é livre dessa acusação por conta dessa atitude de Jesus. Então eles estão numa discussão de julgamento. O capítulo 8, o início dele todo, vai falar sobre julgamento. Jesus vai dizer que ele recebeu de Deus essa autoridade de julgar as pessoas e ele mesmo não faz isso. Mas é como se ele dissesse: eu, que sou filho de Deus, tenho o poder de fazer isso e não faço. Mas vocês fazem isso o tempo todo. É como que a gente está sempre acima, né? Nós sempre estamos certos, a razão sempre está com a gente sempre quer julgar o outro. Porque quem julga é quem está acima. Então quando você diz: ah, mas o outro errou, né? O outro está errado, o outro precisa ser condenado, o outro precisa pagar pelo que fez. Você se coloca acima do outro, mas na verdade todos nós estamos na mesma direção, no mesmo patamar, né? Só quem julga é Deus. E Jesus está dizendo assim: olha, eu posso julgar, não estou julgando, e vocês querem julgar. Então, o contexto de João é esse. Ele está nessa discussão, né, com os fariseus sobre julgamento, e a gente vai entrar no versículo 30, que diz assim, ó. Versículo 28, perdão. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então vamos lá. Tinha um povo ali fora, né? Tem aqueles que estão discutindo e tem aqueles que estão só ouvindo, os espectadores, né? E agora alguns daqueles que estão ali ouviram Jesus pregar, ouviram Jesus falando sobre o Pai, sobre aquele que o enviou, sobre qual é a missão dele e creram em Jesus. E aí Jesus vai dizer assim para eles. Para quem está chegando agora, eu estou lendo João 8, versículo 30, tá bom? Do 30 ao 36 é o que a gente vai ler. E aí Jesus começa a dizer assim, olha, versículo 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, beleza, eles estão crendo. Mas Jesus agora vai dizer assim, olha, vocês vão ser meus discípulos de verdade se vocês permanecerem. Se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E aí eu já começo a pensar. Porque muitas vezes a gente crê em Deus. A gente crê em Jesus, crê na mensagem que ele veio trazer, crê na missão dele, crê em que ele é filho, né? Mas nós não permanecemos fiéis àquilo que ele ensina. Então eu digo que eu acredito, eu entendi o que ele veio fazer, né? Eu sou até cristã, mas eu não permaneço fiel. Obrigada, Elis. Obrigadão. Então eu não permaneço fiel àquilo que ele ensina. Então uma coisa é eu acreditar. Outra coisa é eu cumprir, eu obedecer aos seus mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: vocês acreditaram, beleza. Mas vocês vão ser de verdade os meus discípulos se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos.
Então não adianta dizer só que é cristão ou só que eu acredito, mas se não permanecer fiel àquilo que eu ensino, não é meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 31. Agora a gente vai para o 32, tá? Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu amo esse versículo, né? É como se fosse a base do meu trabalho, né? É ensinar a verdade sobre Jesus, sobre quem nós somos e ser livre a partir disso. Então, quando ele começa a dizer, conhecerão a verdade vos libertará, eu vejo como se fosse uma sequência. Olha, ele está dizendo o seguinte, creu, beleza. Agora permanece fiel. E agora que você permaneceu fiel, você vai conhecer a verdade. É uma sequência. Bom dia, Ju. Então, conhece a verdade. Agora você vai conhecer. A verdade é Jesus. Ele é a verdade, não existe outra. Só que Jesus, que é a verdade, ele agora vai te fazer conhecer duas verdades, eu quero dizer sobre elas. A primeira verdade é acerca de você. Sobre o que você tem de bom e sobre aquilo que você tem de ruim. A sua parte ruim e a parte boa. E o que Jesus nos faz é nos mostrar, agora que somos discípulos, agora que eu permaneci fiel, o que eu tenho de ruim. Eu sou egoísta, que eu sou soberba, que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu sou prepotente, que eu sou mentirosa, que eu sou egoísta em muitas das situações. Essa é uma das coisas que Jesus nos faz, é mostrar quem nós somos. Olha, isso aqui não tá bom. Isso aqui você pode melhorar. Olha, você precisa ser mais paciente. Olha, você precisa ajudar mais as pessoas, você precisa olhar mais para o outro, para de olhar só para si. Essa é uma das verdades que Jesus nos traz, a verdade sobre quem nós somos, sobre o que de errado, o que de mal há em nós. E a outra verdade, que é a parte boa, é você é filha de Deus. Olha, tem uma vida boa para você. Olha, você não precisa ficar vivendo nessa vida que você está, você não precisa ficar sofrendo. Você não precisa carregar esse fardo que você carrega, que é pesado, troca ele comigo. Então, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente permanece nos ensinamentos dele, ele agora traz esse leque de verdades para nós. E isso é um processo, né? Isso não é de um dia para o outro, isso é um processo diário que nós vamos viver de conhecimento em Jesus. E aí, conforme a gente vai conhecendo, nós vamos sendo libertas de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que nos aprisiona. Então, Jesus está propondo isso para nós. Conhece, permanece na verdade, no meu ensinamento, naquilo que eu mando você fazer, e você vai ser livre. E aí, versículo 33 vai dizer assim, ó. Mas somos... Aí vem as pessoas, né? As pessoas que começaram a crer vão começar a argumentar com Jesus. Mas olha, Jesus, nós somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Aí, Jesus está ensinando sobre ser liberto. Eles vão dizer assim, olha só, mas a gente já obedece a lei. A gente é descendente de Abraão, nós somos filhos de Abraão, vestimos as roupas, né? Nós estamos falando de um povo judeu, eles têm toda uma tradição de respeitar o sábado, de circuncidar. Eles têm todo um protocolo que eles cumprem. Então, para eles são filhos de Deus porque eles cumprem os protocolos. E quantas vezes nós nos consideramos filhos de Deus porque nós estamos cumprindo protocolos? Eu participo do culto, eu vou na escola dominical. Eu ajudo na ação social. Eu ajudo no bazar. Eu ajudo a fazer evangelismo. Eu estou cumprindo os protocolos. Né? Então, eles achavam que eles já eram filhos de Deus porque eles estavam cumprindo os protocolos. É a religiosidade. A religiosidade existe. Mas a paternidade não. Essa não existe. E aí, versículo 34 está dizendo assim, ó. Olha só como é que Jesus confronta. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. Ele começa a dizer assim. Todo que peca é escravo do pecado. O que ele está dizendo? Vocês estão em pecado. Vocês acham que estão aí, vivendo em liberdade. Mas, na verdade, vocês são escravos. Por quê? Se você peca, você é escravo. Ser escravo daquilo que te aprisiona. Eu já dei um exemplo aqui. Aqui não, né? EBD, Escola Dominical. Do cigarro, das pessoas que fumam. Eu estou usando cigarro, mas pode ser qualquer alguma outra coisa. Já falei do café também, que a gente descobriu isso lá na Escola Dominical, que muitas vezes nós somos escravos do café, né? Sobre coisas que você não vive sem. Se você todo dia depende de alguma coisa, eu acordo, eu não posso ficar sem o café.
Se eu ficar sem o café, eu fico com dor de cabeça. Você é escravo do café, você está dependente daquilo. E eu falei do cigarro porque tem pessoas que vivem independente do cigarro. Fumam 5, 10 maços por dia porque a pessoa não sabe viver aquilo. Isso é ser escravo também. É ser dependente de alguma coisa, né? Então, muitas das vezes a gente acha que a gente é livre, que nós estamos vivendo a liberdade, mas na verdade não estamos, porque existem coisas que nos dominam. Então, eu quero te convidar a pensar, o que domina você? O que tem feito você viver em dependência? Talvez tenha alguma coisa que está te escravizando e você ainda não se deu conta disso. E a proposta de Jesus para nós é a liberdade. E aí, versículo 35, que isso aqui para mim hoje foi maravilhoso, que é o tema da live que eu coloquei. Ele diz assim, ó: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. E eu fiquei, gente, aqui alguns minutos processando esse versículo, que eu fiquei, meu Deus, o que ele está falando? Que o escravo não faz parte da família, mas o filho faz. Então, vamos lembrar, ele está nesse momento de ensino, de consciência para essas pessoas. Olha, vocês acham que vocês são filhos, porque vocês cumprem os protocolos, cumprem lá todo o padrão que a lei exige, mas na verdade vocês são escravos. Vocês estão dependentes de alguma coisa, vocês estão presos a alguma coisa e isso é o pecado. O pecado aprisiona vocês. Então, Jesus está conscientizando esses homens que, na verdade, eles não são filhos, são escravos, ok? Agora ele vai dizer assim: o escravo não é permanente na família, mas o filho faz parte da família para sempre. Para sempre. E aí eu comecei a entender, né? Me veio uma imagem na cabeça sobre os tempos antigos, como era na escravidão. Já vou ler, Ju, daqui a pouco eu comento. E eu pensei o seguinte: quando ele fala sobre família, ele fala sobre pertencer, né? Nós pertencemos a uma família. Só que ele vai dizer que o escravo não faz parte dessa família. Essa família é a família de Deus. Ele diz o seguinte: olha, sendo escravo, você não faz parte dessa família aqui. Existe uma família que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E nós somos componentes dessa família celestial, espiritual, porque nós somos filhos. E foi isso que Jesus veio trazer para nós. Olha, você é filho, você não é escravo, você é filho. Só que aquele povo ali estava vivendo achando que era filho, mas era escravo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, como escravo, você não faz parte da família. E eu pensei numa coisa, sabe aqueles filmes antigos que falam de escravidão? Né? Tinham as negras que eram servas, né? Tinham as pessoas que trabalhavam no campo e tal. Você vai perceber que naquela ocasião, quem que sentava à mesa? O escravo não sentava na mesa para comer, ele estava lá servindo, né? O escravo serve, o tempo todo o escravo serve. Quem sentava na mesa eram os integrantes da família. Não era assim? Alguém lembra de filmes assim? De repente tem algum nome que se eu puxar mais um pouquinho aqui, eu lembro de um filme que tem de uma da Viola alguma coisa o nome dela, gente. Aquela mulher muito boa, atriz. Esqueci o nome que ela fez, um filme até que ganhou um Oscar, e eu lembro dela. Que o filme era só de mulheres escravas, de mulheres negras, né? E elas viviam assim, servindo as pessoas. E se você parar para pensar, o escravo ele não senta na mesa para comer. Por quê? Porque ele não faz parte da família. Só quem senta na mesa para comer é a família. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte. E por que o tema escravo não se senta à mesa? Porque Jesus está fazendo esse convite. Olha, sendo escravo você não tem direito, mas como filho você tem. Porque olha só, quem é filho desfruta das bênçãos de ser filho, né? Quem é filho desfruta da herança do pai, desfruta dos bens da casa do pai, desfruta do privilégio de ser filho, né? Se você tem um pai rico, você desfruta daquele conforto. Se você é filho de um pai rico, você desfruta, né, de um conforto bom que aquele pai pode te dar. Mas se você é só um escravo, só um empregado, você não pode desfrutar. Você está ali só para servir, só para trabalhar. Vocês estão entendendo? Me dá um retorno aí de que vocês estão entendendo isso ou não, que aí eu explico de outro jeito. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, como escravo você não tem direito a nada. Você vai estar ali só trabalhando, só servindo, só trabalhando para receber algo em troca.
Mas como filho, é só você sentar na mesa e desfrutar. Como filho, é só você sentar e desfrutar, porque você é filho. Tem direito a isso, tudo aqui é teu. Então eu vou repetir. Viola Davis, isso. É Sarah, né? Isso aí, Viola. Esse filme é maravilhoso, esqueci o nome do filme, mas é muito bom. Mas é para vocês só captarem a mensagem. Então eu vou repetir o texto. O versículo, ele diz, o escravo... Gente, já? O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Então eu quero te perguntar, e aí? Se é escravo, você é filho? Você está vivendo uma religiosidade, um padrão, porque vai na igreja, porque cumpre os protocolos e acha que é filho, mas você tem sido escravo? Como é que está isso aí na sua cabeça? Porque é isso que Jesus está confrontando com aquelas pessoas. Ele está trazendo a consciência. Ele confronta para trazer a consciência. A intenção de Jesus ali é boa. Não é só falar assim, vocês estão em pecado e fiquem para lá, se lasquem. Não. Olha, vocês estão vivendo como escravos. Estou aqui para dizer para vocês que a intenção pode até ser boa, mas vocês não estão no caminho certo. Então, vamos lá. Volta aqui. Quero mostrar para vocês que, olha, tem um lugar bom para vocês na mesa. Para desfrutar dos benefícios de ser filho, mas não com a consciência de escravo, não com o comportamento de ser escravo. E aí o último versículo é versículo 36, dizendo: portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Liberdade só em Jesus. A gente às vezes ouve as pessoas dizendo, ou às vezes a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, não sigo nenhuma religião, eu não tenho nenhuma religiosidade, que eu nem gosto de falar essa palavra porque tem nada a ver com Jesus isso, né? Eu sigo um padrão de vida, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, tô bem, eu tô livre, não tenho dívida com ninguém, não tem problema nenhum. Se acha livre, mas na verdade é escravo. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, só quem liberta é o filho, e o filho é Jesus. E nós, né, eu não sei se todo mundo aqui é cristão, às vezes ainda como cristãos, porque olha só, ele está falando isso aqui para pessoas que eram religiosas, pessoas que praticavam a lei. Ele não está falando isso aqui para uma pessoa que era gentia, que não conhecia. Ele está falando sobre isso, sobre pessoas que eram religiosas, mas que estavam cumprindo a lei, achavam que estavam cumprindo, mas na verdade estavam em pecado, estavam vivendo como escravos, né? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês estão falando. Estou lendo 1 Reis. É a Sara, né? Tá bom. Estou lendo 1 Reis, que fala sobre a sequência dos pecados dos reis após o reinado de Salomão. Com os pecados destruíram seus reinados. Isso aí. Dá um curso também sobre isso, é verdade. Alguém tinha falado alguma coisa que tinha só voltar aqui. Eu acho que tinha sido a Ju. Entendo perfeitamente. Que bom. Deixa eu voltar aqui. Ih, perdi. Peraí. Não tô achando. Amiga, que palavra. Temos falado bastante sobre essa questão de religiosidade por aqui. Que bom, glória a Deus. Então, escravo não senta à mesa. Quem senta na mesa é filho. E Jesus está nos convidando nessa manhã para que a gente tenha essa consciência de que nós não somos escravos. Primeiro, né? Vamos voltar lá. Conheço a palavra, permaneço fiel a ela. E aí eu sou discípulo. Quando eu assumo esse lugar, eu começo a conhecer a verdade, que é Jesus. E Jesus, que é verdade, me traz a consciência daquilo que em mim está errado, dos pecados que têm me feito ser escravos, da vida errada que eu tenho levado. E por conta desse lugar que eu ocupo errado, da vida errada que eu estou vivendo, eu acabo deixando a posição que de fato é minha, que é de filho, não é de escravo. Então conheça a verdade. Pratique ela. E Jesus vai te mostrar o que está de errado. Mas vai te mostrar também o que tem de bom para você te aguardando. Vai tirar você do lugar de escravo, de servo, de fazer as coisas para receber em troca. De fazer porque se eu não fizer eu não recebo. Isso é uma consciência escrava. Para trazer você para a consciência de filho. Tudo é seu, já está aí. Você só precisa desfrutar. Amém, gente? Coloca o exemplo que você fala às vezes sobre o filho. O filho do presidente. Eu pensei nela aqui. Eu falava no Gessel sobre o filho do presidente, né?
sobre que o presidente é uma pessoa importante, né? Em qualquer lugar, o presidente é uma pessoa que tem portas abertas para tudo, né? O presidente é uma pessoa que ele tem crédito, ele tem o que ele quiser, gente. O presidente piscou, tem o que ele quiser. E o filho do presidente? Se o filho do presidente não entender que ele é filho e que como filho ele tem direito a tudo que o pai desfruta, não adianta, ele pode estar na posição certa, ser filho de um pai poderoso, que ele não vai desfrutar daquilo. Não vai, porque a consciência dele, ele não tem a consciência de quem ele é, da posição que ele ocupa. Então, esse exemplo que eu falo no Gessel é sobre isso, que nós somos filhos de Deus, somos filhas de Deus. Temos tudo aqui disponível para nós, mas a nossa consciência não é de filho. Estamos com a consciência errada, de escravos, né? De fazer, da troca, da barganha. Eu tenho que fazer para ter, eu tenho que trabalhar para ter, eu tenho que servir para ter. Quando na verdade Jesus já falou assim, minha filha, você é filha, né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar aqui parado o dia todo sem fazer nada, não é isso. Mas se a minha consciência for correta de que eu sou filha, de que sendo filha, meu Deus, já me deu tudo, ele já me deu tudo, eu só preciso tomar posse do que é meu. Ocupar esse lugar que por direito Jesus conquistou para mim, né? E aí tudo fica diferente, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Tá bom, gente? Por hoje já deu, né? Deu para edificar essa vida, porque edificou a minha hoje. Eu fiquei aqui com essa frase quando veio, escravo não senta à mesa. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser escrava, não. Eu quero ser filha, né? Eu quero te convidar a orar. Quando a gente acabar essa live, quero te convidar a orar, pedindo para que o Senhor te traga a consciência de que se existe ainda alguma coisa errada na sua vida, de que se existe algum pecado ainda, se existe alguma consciência de escravo ainda na sua vida. Quero te convidar a isso, tá bom? E quando você ora a Deus pedindo isso, Ele traz essa consciência para você. Ele vai começar a mostrar para você em áreas que você pode melhorar, em coisas que você pode se aperfeiçoar. E quanto mais você entende, quanto mais você se aperfeiçoa em Deus, quanto mais você entende essa verdade, você vai desfrutar do lugar de filho, tá?